Boa tarde, meu nome é Edmilson e a partir de agora estarei dando início à apresentação do meu trabalho que tem como tema o controle de solicitações de material de estoque na empresa ES Consultoria. Inicialmente nós vamos falar sobre o contexto, o cenário na qual realizou o projeto. Trata-se de uma empresa de consultoria, só que com a necessidade específica de gerenciar e de controlar esses estoques. Então, o objetivo principal desse software é o gerenciamento do estoque de material. Lembrando que, como se trata de uma empresa de consultoria, são produtos mais direcionados ao consumo, materiais de consumo, e não materiais para venda, para comercialização. Então, ele vai gerenciar esses materiais. É uma necessidade do cliente gerenciar esses materiais, incluir no cadastro de novos materiais, também permitir fazer relatórios. E esse programa ele precisa, no final de um período, emitir relatórios de materiais requisitados, de pedidos realizados, e também foi uma solicitação do cliente que esse software ele tivesse uma facilidade que era informar por meio de mensagem ou de alguma tela para o administrador do sistema, o usuário, que existe uma necessidade de aquisição de material. E isso vai ser como? Feito por meio do estoque mínimo, ou seja, quando aquele produto, aquele material chegar no estoque mínimo, ele vai disparar uma mensagem informando que existe uma necessidade de compra. Então, para ficar claro, então, o cenário mínimo do que se representa o contexto que levou a fazer esse programa é justamente esse. Necessidade de gerenciar o material de consumo, emitir relatórios de requisições de materiais de uso, estatísticas de uso, volume, e também avisar de maneira antecipada a necessidade de aquisição de um determinado item. Esse seria a nossa descrição do mínimo. O próximo item seria a questão das especificação de requisitos. A especificação de requisitos é fundamental para todo o projeto. Ali está o escopo, que vai englobar todas as necessidades principais para elaborar um projeto. E aí envolve a questão das classes, das entidades, dos atributos. Nesse projeto aqui temos 3 subsistemas, o pacote foi dividido em 3 subsistemas, que nós chamamos de casos de uso, com o nome controle de material, estoque, solicitação de material e controle de acesso. Quando eu falo então a questão de controle de material, o próprio nome já diz, questão de controle, é justamente estar verificando a questão do volume do fluxo que está sendo trafegado aí de materiais, emitindo aí, quem sabe, relatórios, informando a necessidade de compras. Isso aí seria um modelo mais gerencial, aplicado. Solicitação de material, uma requisição de compras, por exemplo. Percebeu-se que o setor X depende de um determinado produto. Ele vai lá, via sistema, requisita esse material e esse material é avaliado por um administrador. Esse administrador vai estar disparando o processo de compra ou disparando a liberação para a entrega desse material para o uso. E o controle de acesso. Um bom programa ele precisa de um controle de acesso e a gente poderia até reclassificá-lo aqui, colocar ele no início. O controle de acesso ele vai estar permitindo algumas pessoas que a gente chama de usuários a poder ter acesso a esse sistema e a ter níveis diferenciados de permissão, ou seja, alguns usuários poderão fazer consultas, outros poderão fazer requisições, outros poderão cadastrar itens, outros poderão emitir relatório. Então o controle de acesso é uma facilidade também requisitada para poder gerenciar os comandos que são feitos dentro do sistema e saber estatisticamente qual setor que pede mais, por meio justamente desse controle de usuários. É muito interessante e está dentro da especificação de requisitos, como aqui está demonstrando. Vamos falar sobre diagrama de classe, sequências e estado. O diagrama de classe nada mais do que a própria entidade, ou seja, são as coisas que vão estar envolvidas nesse projeto, os objetos principais. Daqui a literatura fala bem assim, demonstra a estrutura estática das classes do sistema de estoque. Essas representam as coisas que são gerenciadas pela aplicação aqui modelada. Então aqui nós temos um exemplo, foi um exemplo inicial do meu modelo de classe, uma
permissões de usuários, os pedidos de material e os pedidos feitos pelos clientes. Então, basicamente, as classes são essas. Material, né, ali nós vamos ter a questão dos cadastros, dos materiais, dos produtos, né? Temos também a questão do usuário, né, e os atributos do usuário, ou seja, as permissões que cada usuário vai ter, e as requisições que vão incluir os itens que demandam por parte do usuário na necessidade no decorrer do uso do sistema. Então, a classe é basicamente isso daí, o diagrama de classe apresentado no trabalho. O próximo seria o diagrama de sequência. O que seria o diagrama de sequência? Ele mostra justamente de maneira sequencial como que esse processo, essas rotinas, se operacionam dentro do sistema. Para exemplificar isso, nós vamos demonstrar esse diagrama. Esse diagrama aqui representa justamente um sequenciamento dentro da atividade. E começa a partir de quando? Startup dessa sequência. É a partir do início da abertura do programa. Quando você inicializa esse programa já pede uma senha, um login, né, com senha para você ter acesso ao programa. A partir dali, você teve acesso ao programa, abre-se a tela do programa. Dentro da tela do programa você tem várias opções, né? Cadastrar novo produto, alterar produto, né? Fazer relatórios, tem várias opções. Acionando essas opções, ele vai processar as operações, processou as operações, ele vai salvar em um banco de dados. Então, basicamente, é esse o sequenciamento. Entrada por meio de login, o sistema vai verificar esse usuário, qual é a permissão que ele tem, vai passar as atribuições que ele pode acessar, ele acessa as suas atribuições, o sistema vai processar essas atribuições e aí, posteriormente, vai salvar no banco de dados e vai estar disponível para todos estar visualizando e dando andamento a esse processo que foi aberto por esse usuário. Então, o sequenciamento, basicamente, é isso daí. O próximo diagrama é o diagrama de estado. Esse diagrama de estado ele é um gráfico de estado. Ele mostra, entre essas sequências, o que está acontecendo. Basicamente isso. Né? Entre um processo e outro, o que está acontecendo, o que o sistema está rodando. Então, para verificar, eu montei um diagrama de estado, basicamente um diagrama de estado para apenas uma consulta simples de oposição de um determinado item no estoque. Então, ele inicializa o processo. Como foi feito aquela sequência? Ele abriu a tela inicial, logou, apertou o campo lá, consulta. Ele vai inserir, então, aqui nós teremos inserir um produto e ele vai fazer a consulta no estoque. Fazer a consulta no estoque, ele vai me informar se tem ou não estoque. Se não tem estoque, ele pode finalizar a sua consulta. Não tem estoque, ele pode verificar se é apenas essa informação que ele precisa, quantitativa, tem 10 litros, tá, beleza. Ele finaliza. Se não, ele pode abrir, e esse seria um estado, uma opção, ele vai abrir uma requisição, ou seja, abrir uma requisição, ele então requisita aquele item para uso. Requisitou o item para uso, ele vai gerar um estado de uso, gera o estado de uso, ele finaliza e encerra o processo. Então, basicamente, o diagrama de estado, ele informa durante cada sequência o que está acontecendo, o que está processando. O diagrama cera é o próximo item que nós vamos estar falando aqui. O diagrama cera é muito importante na fase do projeto, vai identificar os tipos de operações e uso e a sua realização. Ele é muito importante porque também ele colabora no próximo passo do projeto, que é justamente a questão da estimativa de tamanho do banco de dados. A matriz cera, basicamente a descrição, ele resume isso. Criar, né? Criar, vem de eliminar, R de recuperar e A de atualizar. Então, dentro dessas classes, dessas entidades, né, o que será feito nesse projeto? Será permitido criar, atualizar, recuperar? Isso a gente vai ver uma demonstração de apenas um caso de uso. Então, para ficar claro, o diagrama de cera, ele é um diagrama que vai demonstrar o que pode ser feito dentro de uma classe, o que pode ser feito dessa classe. Né? E aí, nesse caso aqui apresentado, nós vamos demonstrar sobre o caso de uso de gerenciar material. Né? Nós temos ali 3 casos de uso, como foi apresentado, o controle, né, de material em estoque, a questão do gerenciamento, né? E isso aqui é um item específico
que a gente vai estar explicando. Então, no trabalho, especificamente, eu coloquei todos os 3 casos de usos, né, e mostrando a cera, como é que ficaria, como é que seria a aplicação em cada caso. Então, essa tabela aqui tem por objetivo apresentar o estudo da cera para o projeto de controle e solicitação de material de estoque da empresa S Consultoria. Nesse caso, apresentando como gerenciar material, o nome do caso de uso. No caso, nosso cenário, nossa classe, nossa entidade, é material e pedido. São as 2 classes que eu apresentei. Então, quando eu falo incluir um novo material, eu estou fazendo o quê? Na classe material, estou falando que eu vou criar. Ou seja, eu vou incluir um novo produto, eu vou criar. Quando eu falo em pedido, eu falo em recuperar. Por quê? Eu vou lá na tabela material e vou recuperar aquele item para me estar lançando no meu pedido. Alterar dados do material. Eu vou recuperar e vou atualizar. Consultar material. Eu vou ter recuperar. Excluir. Eu vou ter eliminar e recuperar. Bloquear. Eu vou ter eliminar e recuperar. E desbloquear material. Eu vou ter recuperar e atualizar. E no pedido também eu tenho recuperar todos os itens recuperar. Então, ou seja, no material, como eu vou estar incluindo, eu vou ter todos os objetos ali na situação de cada um. Por exemplo, incluir, eu vou ter que criar um novo. Então, se ele vai ser aplicado no material de maneira muito precisa. Todos os itens dessa matriz cera vai ser aplicado nessa classe material. Aqui eu especifiquei o que vai ser feito item por item. E aqui, qual seria a utilidade e a aplicação da cera, como é que seria. No pedido, como o pedido ele demanda a utilização de outras classes, né, ali então eu vou ter que recuperar os dados. Porque no pedido eu vou precisar saber qual foi o usuário que está requisitando, ou seja, eu vou recuperar da tabela o usuário, quem está requisitando. Está requisitando o quê? Está requisitando um material de limpeza. Então ele vai lá recuperar na classe material esse item, quantidade também. Então, por isso que na tabela, na classe pedidos, todos eles vêm com item se recuperar. Esse aí é o nosso diagrama cera apresentado. Na disposição geográfica, ela define justamente a questão de distribuição geográfica, define justamente a esfera de atuação do sistema, ou seja, quando falo onde, eu falo especificamente questão geográfica, e esse sistema estará rodando. Então aqui, 2 cidades foram cidades que foram escolhidas, assim, como matriz final que a empresa vai estar rodando esse sistema. E o estudo de caso, né, o modelo de caso de uso é o mesmo ao gerenciar material. Então nós temos Linhares e Vitória. Como percebemos aqui, Linhares ele tem todos os atributos da matriz cera para estar realizando, porque ele está da matriz. Então lá que vai se incluir, lá que vai ser eliminado determinado item, lá que vai ser atualizado, entendeu? Então em Linhares, que é a matriz, todo o processo de inclusão, de eliminar, todo o processo vai ser feito lá. E o que será permitido então para a localização Vitória? Para a localização Vitória será permitida uma consulta. Então ele vai poder fazer consultas, relatórios e ali tirar as informações que ele precisam referente a essa questão do material. Para esse caso de uso comum específico. Projeto de banco de dados. Legal. Agora vamos falar sobre o projeto de banco de dados. Olha, o projeto de banco de dados nada mais é do que estimar o tamanho do banco de dados. Eu não vou estar aqui demonstrando para todas as tabelas como é que seria o tamanho do banco de dados. Então vou falar de maneira geral o tamanho do banco de dados, mas vou apresentar uma tabela, né, que ali vai especificar cada classe que eu coloquei, e aí cada classe o seu tamanho e ali o tamanho geral. Então é interessante e importante nesse projeto pensar-se no tamanho, nessa estimativa do banco de dados. Isso por que é importante? Porque se for uma nova empresa, ela precisa projetar os seus recursos, né? Então precisa verificar qual seria a capacidade do seu servidor, né? Então aqui fazer aquisições de servidores que vão poder atender ao tamanho do banco de dados. E
também a questão de uma empresa já existente. Sendo empresa existente, eu tenho que conhecer qual é a capacidade do servidor e automaticamente fazer um projeto que atenda a esse requisito, que é um limite, né, oferecido pela empresa, pelo tamanho, né, do próprio banco de dados. Então, é de fundamental importância em um projeto de banco de dados a gente está estimando o tamanho do banco de dados. Para esse modelo de tamanho do banco de dados, nós vamos utilizar o material de estudo, a apostila do curso, para estar apresentando o tamanho de cada tipo de campo. Então, essa tabela mostra o tipo do campo, né, inteiro, varchar, datetime, né, como outros, e o tamanho em bytes, o tamanho de cada campo. Ou seja, aqui nós temos int, que é o inteiro, é de 4 bytes, ou seja, esse campo específico tem um tamanho de 4 bytes. Então, todas as tabelas envolvidas que tem esse tipo de campo, nós vamos somar aí esse valor de 4 bytes. Isso aí vai permitir que a gente chegue num valor total desse banco de dados. Então, isso aqui é apenas uma tabela. Ela não permite, não dá condições para a gente chegar num valor. É interessante que conhecer todas as tabelas envolvidas nesse projeto. Então, o modelo de arquitetura MVC, ele é um padrão de arquitetura de software que propõe a divisão do software em 3 camadas distintas, né? Essas camadas, como foi visto na aula, são camadas que permitem a visão do layout, aquilo que o usuário está enxergando, né? A parte que fica escondida, que é a parte da codificação, né? E uma parte servidora, né, onde fica armazenados os dados, né? Parte delas pode estar na máquina do usuário, parte dela fica na base servidora. Então, é dividido basicamente em 3 camadas. A gente vai ver também aqui como é que fica essa arquitetura. Então, a arquitetura do nosso projeto é basicamente essa. Eu estou representando ela pelo diagrama relacional do banco de dados. Esse diagrama relacional, ele tem aqui já um modelo já atualizado, né, uma versão mais nova que eu fiz, que eu achei mais interessante. Então, nós temos aqui as classes usuários, o controle dos usuários. Nós temos aqui o usuário, relação com o usuário e pedido. Tem o pedido do usuário, pedido material e temos status. Então, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basicamente 7 tabelas. 6 tabelas. Essa tabela aqui foi uma tabela em função do uso das 2 tabelas que foi uma necessidade vista, porque eu precisei utilizar como chaves a tabela usuário e o pedido do usuário. Ele gerou essa tabela. Bacana? Então, o que acontece nesse diagrama? Eu tenho primeiro o controle de acessos, usuários, controle de usuários. Né? Eu tenho a chave estrangeira, o controle de usuário ID, e para cada usuário eu vou ter apenas uma permissão, né? Mas essa permissão ela é comum a vários usuários. Então, é uma relação de 1 para n. Aqui, o pedido por usuário, então, eu vou ter o que eu pedi, o usuário ele pode fazer N pedidos, e esses pedidos ele pode ser feito para N usuários. O status desse pedido é justamente para verificar se esse pedido está aberto, está em andamento, se ele foi executado, se ele não foi executado. O pedido material é justamente a relação do pedido e o material que permite estar verificando o item, a quantidade do item que está sendo feito, que está sendo pedido, né? E o material, que é a tabela onde vai estar inserido todos os produtos, né? Cadastro de produtos, tudo, de material, tudo feito por essa tabela. Beleza? Então, a tabela de pedido de material é uma tabela que vai me trazer, ele vai na tabela material, vai trazer todas as informações do material, e aí eu vou ter a quantidade. Lógico, a tabela pedido para o usuário, ele vai atrelar a um usuário esse pedido vai estar atrelado a um pedido de material, e esse pedido de material vai ter quantidade, e esse material